Oi, pessoal, aqui é a Laura, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês essa receita maravilhosa de bolo de cenoura com calda de chocolate. Sim, essa cobertura linda que vocês estão vendo é uma calda de chocolate que não vai leite condensado. Se você quiser aprender essa receita, vem comigo. Então, pessoal, antes de mais nada, nós vamos começar pré-aquecendo o forno por cerca de 20 minutos a 180 graus. Nós vamos precisar de um liquidificador, inclusive eu gosto muito desse meu modelo. Essa é uma massa mais pesada e ele mistura super bem. Para essa receita nós vamos utilizar 3 cenouras num tamanho médio a grande. Começamos descascando cada uma delas. Como ainda não tem uma balança de precisão, eu trouxe aqui para vocês esse medidor de 500 ml, só para a gente ter uma noção melhor da quantidade de cenouras. Nós vamos picar as cenouras em rodelinhas e vamos preencher a medida desse copo até o bocal e depois mais uma quantidade de cerca de 200 ml. Antes de dar continuidade à nossa receita, nós vamos deixar a forma untada e prontinha para assar. Essa é uma forma de pudim que tem cerca de 21 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Eu vou untar a forma com o auxílio de um pincel, mas se caso vocês não tiverem, podem utilizar um papel toalha, um papel de boca. Aprendi com a minha mãe até a utilizar o pacote de papel de farinha, sabe? Até com ele funciona. Agora nós vamos começar a adicionar os ovos. Para essa receita são 4 ovos e eu sempre tenho o hábito de quebrar eles separados, um por um, para não correr o risco de estragar a receita. Agora, dando seguimento à receita, nós vamos adicionar um pouco mais de meia caneca de óleo. Essa caneca que eu estou utilizando, ela tem 240 ml. Eu transferi para o medidor para passar a quantidade exata para vocês. No vídeo não focou muito bem, mas a quantidade são 150 ml. Eu sempre misturo na velocidade máxima, mas isso também vai depender do tipo de liquidificador que vocês têm aí em casa. Assim que estiver tudo bem misturado e a cenoura bem triturada, nós vamos acrescentar 2 canecas de açúcar. O açúcar que eu vou estar utilizando é o açúcar cristal e essa caneca tem uma medida de 240 ml. Após, nós vamos voltar a ligar o liquidificador para agregar bem o açúcar ao restante da mistura. Vocês vão perceber que a massa ela vai ficar com um tom de laranja ainda mais vivo. Vocês podem perceber no vídeo mesmo que ficou bem mais alaranjada a mistura. Agora nós vamos precisar de uma tigela ou um bowl, ou até mesmo o bowl da tua batedeira se estiver em casa. Eu sempre gosto de agregar a farinha dessa forma, tá? Ao invés de acrescentar direto no liquidificador, eu prefiro misturar a farinha e agregar ela à mão. Nós vamos adicionar então 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Essa xícara, lembrando, ela tem 240 ml. Eu gosto de ir peneirando a farinha para não ter perigo de empelotar e a massa crescer mais bonita. Eu vou utilizar um fouet para agregar a farinha ao restante da massa. Se você não tiver um fouet, eu te aconselho a utilizar um garfo, mas pode ser colher também.
mostrando para vocês que a meia xícara de farinha passa um pouquinho da metade. Vamos adicionar então uma colher de sopa de fermento químico. Eu sempre uso o Royal. Gosto muito dessa marca, que sempre funcionou para mim. E eu gosto também de utilizar a tampinha como a medida, tá? Essa tampinha não tem erro. Vamos então misturar suavemente, agregando o fermento aos poucos. E olha que linda que ficou a nossa massa. Agora nós vamos transferir ela para a nossa forma. E se vocês preferirem, podem utilizar uma forma retangular. A forma que eu já utilizei para essa receita, ela tem 35 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. E o tempo do forno vai ser em torno de 40 minutos. Agora nós vamos levar o bolo para o forno, que já estava pré-aquecendo, por cerca de 40 minutos a 180 graus. E pessoal, uma informação importante que eu quero passar para vocês a respeito desse tempo do bolo no forno é que, como nós estamos utilizando uma forma de pudim, o bolo ele vai levar mais tempo para assar, geralmente em torno de 1 hora e 5, 1 hora e 10, depende da potência do teu forno. O meu, por exemplo, ele assa de uma maneira mais gradual, e eu gosto muito disso. Mas então, o que nós vamos fazer? Vocês vão marcar no timer, se tiver timer, ou então acompanha no relógio 40 minutos. É importante vocês lembrarem de não abrir o forno antes dos 30 para não correr o risco do bolo baixar e solar e não vai ficar legal. Então, marca os 40 minutos e após isso vocês observem. Eu, por exemplo, no meu forno, depois dos 40 minutos eu adiciono mais 20 minutos com o grill ligado, que seria aquele dourador. Passados os 40 minutos, vocês podem perceber que o meu bolo ainda não está pronto. Nesse momento, eu adiciono mais cerca de 20 minutos com o grill ligado. Eu sempre gosto de fazer assim, marco os 40 minutos e acompanho. E agora nós vamos começar a preparar a minha calda de chocolate. Eu confesso que eu gosto de colocar ela para cozinhar enquanto o bolo assa, mas esse dia eu tinha outras demandas e precisou ficar para depois. Então nós vamos adicionar na panela 700 ml de leite, com a panela ainda desligada, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa bem cheias de Nescau, mas pode ser algum outro achocolatado da sua preferência. Eu sempre uso Nescau. Agora a gente vai misturar, ainda sem ligar o fogo, para conferir a quantidade de Nescau se está correta. Se ficar muito clarinho, acrescenta mais um pouco. É importante que não fique tão escuro, porque geralmente se fica muito Nescau, ela acaba ficando doce demais. Agora nós vamos ligar o fogo e eu sempre costumo fazer a calda nessa boca grande do fogão. Ali naquela boca grande do meio, tripla chama, eu não recomendo, porque rapidamente começa a queimar nas bordas. Vamos então acrescentar 1 colher de sobremesa de margarina. Como vocês podem ver, essa colher de sobremesa ela é menor que a colher de sopa e maior que a de chá. E essa minha panela é um modelo de 20 centímetros de diâmetro da Tramontina. Ela tem cerca de 8 centímetros de profundidade. Esse detalhe é importante para que não aconteça da tua calda transbordar. Agora nós vamos aguardar a margarina começar a derreter para misturar. E o mais prático dessa calda é que a gente não precisa ficar misturando ela o tempo todo, tá? Na verdade, essa calda tem história. Um dos primeiros bolos que eu fiz foi o bolo de cenoura. Esse aí que eu tô trazendo para vocês. Na época, a receita era diferente, era uma receita da minha mãe muito difícil. Tinha que bater as claras em neve, enfim, dava muito trabalho. E aí eu estava fazendo a calda, porém eu percebi que a calda não engrossava nunca. E quando eu parei para analisar o que eu tinha feito, eu me dei conta que eu não tinha acrescentado o açúcar ainda, depois de muito tempo. E desde então eu faço mais ou menos no sentido daquela. Eu espero até que a calda comece a levantar fervura e aí sim eu adiciono o açúcar. Porque deu muito certo, essa calda vocês vão ver que ela
ela é única, ela fica maravilhosa. A maioria das pessoas que experimenta não acredita que não vai leite condensado nessa calda, porque ela fica realmente muito boa. Eu particularmente acho até mais gostosa do que o próprio brigadeiro. A calda começou a ferver então e nós vamos adicionar uma caneca, essa de 240 ml, de açúcar. Eu uso açúcar cristal. Vamos misturar um pouquinho só para agregar o açúcar. Agora nós vamos deixar ela quietinha cozinhando em fogo alto até quase esquecer. Esse é o segredo da minha calda. Quando eu fiz a primeira vez eu tinha cerca de 13 anos e além de eu quase esquecer o açúcar, eu também quase esqueci a calda. E foi assim que ela deu muito certo. Enquanto a calda cozinhava, eu fui dar uma conferida no bolo e olha que coisa mais linda! Eu decidi deixar só mais uns minutinhos, só na intenção de emparelhar a cor dele. Como vocês podem ver, tem um lado que ficou um pouquinho mais assado do que o outro, mas bem tranquilo. Enquanto a calda termina de cozinhar, o bolinho ficou pronto e olha que lindo! Ele ficou muito perfeito, super alto, cresceu muito bem. Quando ela estiver nesse ponto mais aerada, dá uma misturadinha, desgruda da borda, que logo ela vai baixar um pouquinho e depois ela vai erguer de novo com bolhas maiores e a gente vai percebendo que ela vai engrossando cada vez mais. E no final a gente decide qual ponto nós vamos querer. E a partir daqui nós vamos decidir o ponto da calda. Se vocês quiserem uma calda mais molinha, que ela fique mais líquida, mais fluida, esse é o momento de desligar o fogo. E aí eu aconselho vocês a fazerem o que eu vou fazer assim que eu encontrar o ponto da minha calda, que é o seguinte: nós vamos desligar o fogo e vamos terminar de cozinhá-la com o próprio calor da panela. Nós vamos misturar muito bem, vocês vão perceber que vai sair bastante fumaça e logo após nós vamos reservar. E se vocês quiserem que a calda cubra totalmente o bolo, eu aconselho espalhar com ela ainda morna. Se ela estiver muito quente, ela pode acabar rachando o bolo. E se vocês esperarem ela esfriar, ela vai engrossar, o que pode dificultar na hora de espalhar ela no bolo. Um exemplo é o bolo vulcão. Se vocês quiserem que ela fique com aquele efeito de bolo vulcão, coloca com ela ainda morna. Depois de misturar um pouco, cheguei no meu ponto. E como vocês podem perceber, as bolhas elas demoram um pouquinho mais a estourar. Elas estão ficando mais espaçadas. E aí eu desliguei o fogo e fiz aquele processo que eu havia explicado anteriormente para vocês. Vocês podem perceber que mesmo após desligar o fogo, a calda continua cozinhando na panela. E eu misturo muito bem. Vocês poderiam também, neste momento, transferir a calda para um outro recipiente para ela ir esfriando. Mas eu prefiro misturar e aproveitar esse calor ainda para dar mais uma engrossada nela. E chegou o momento de desenformar o nosso bolo. Eu deixei ele esfriando bem. Eu confesso para vocês que eu prefiro deixar ele esfriando bem para desenformar sem que o fundo fique grudado. Porém, nem sempre isso é possível. Na nossa rotina, no dia a dia, a maioria das vezes eu desenformo eles ainda quente, porque quando o bolo já está pronto, os meninos já estão ali na expectativa, sem contar que às vezes ele fica pronto bem próximo do horário de ir para a escola. Então, a gente faz o que dá. Aqui eu mostro alguns dos detalhes que eu faço para desenformar. Por exemplo, após eu raspar a faquinha e desgrudar, eu vou empurrando um pouco com a faquinha o bolo para dentro para ajudar a desgrudar lá no fundo. Se você for fazer isso com ele quente, você vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado para não quebrar. Mas eu também faço esse mesmo processo quando desenformo com ele quente e dá super certo também. Eu dou algumas sacudidas para me certificar de que o bolo desgrudou no fundo antes de desvirar ele. Na maioria das vezes eu gosto de desenformar dessa forma. Gosto de virar na minha mão para deixar o topo dele, que está mais crocante, virado para cima na hora de colocar no prato.
Se vocês desenformarem esse topo direto no prato, ele pode acabar grudando e a hora que vocês forem desvirar, o topo do bolo vai estar grudado no prato. E olhem só que perfeição, nosso bolo ficou muito lindo. Ele fica macio, fica com a camadinha mais crocante em cima e bem fofinho por dentro. Ele fica uma massa úmida, não é uma massa seca, fica perfeito. E também ele fica muito bem estruturado. E agora chegou o momento da cobertura e olha que linda essa calda, parece mentira que não vai leite condensado. Ela esfria bem e engrossa no ponto muito semelhante ao de um brigadeiro. Vocês podem ver que ela fica bem elástica, mas ela não fica naquele ponto bala que gruda no dente, sabe? Que não fica legal. Não, ela fica um ponto bem cremoso que desmancha na boca. Eu gosto de cobrir com granulado para ficar mais atrativo e bonito, mas é opcional. Gente, fala sério, que lindo, né? E é claro que a mamãe não ia passar vontade, né, pessoal? E eu sei que vocês aí também estão salivando, então vai logo fazer o teu e me conta nos comentários o que tu achou dessa receita. E não te esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like e ativar o sininho para receber os próximos vídeos que vão entrar. Beijo da mamãe, tchau!